Olá! No Perguntas e Respostas de hoje, eu vou tirar duas dúvidas sobre isolantes térmicos. Uma relacionada a valor R e a outra relacionada ao uso desses equipamentos por mulheres. Bom, o Eduardo mandou a seguinte pergunta aqui para o nosso YouTube. Olá Pedro, há um tempo atrás vi que o valor R iria até 5, nível máximo, mas existem produtos que ultrapassam esse valor, de 5,7 até mesmo 8. Algo mudou na metodologia? Li também que para mulheres é interessante escolher um fator R um ponto a mais elevado do que o normal, ou seja, do que seria o masculino. Procede? Bom, vamos lá. A primeira pergunta é relacionada a justamente o máximo de valor R. Teoricamente não existe um máximo de valor R. O que acontece é que talvez você tenha visto essa referência de 5 é porque em outros vídeos que eu falei sobre o valor R, eu usei os isolantes térmicos da C2 Summit como referência. E para os isolantes que são utilizados no camping, mas no camping especificamente no camping para o trekking, ou seja, a gente não está falando do camping familiar, mas o camping em que a gente vai levar todo o equipamento na mochila, aí sim os isolantes mais indicados vão ter o valor R de até 5. Que nesse caso é o Comfort Plus Insulated da linha de isolantes infláveis. Porém, a própria C2 Summit tem um isolante de valor R 5.2, que é o Comfort Deluxe, que é um mais grosso de 10 centímetros. Ele é autoinflável e é mais utilizado no camping familiar. Inclusive tem um colchão desse, um isolante térmico que é quase um colchão, no formato casal. Tem o formato solteiro e o formato casal. Então esse, por exemplo, é mais alto. Mas para entender melhor, de fato existem isolantes com um valor R mais elevado. Agora, a grande questão, e que causa um pouco de confusão, é que até agora não existia uma norma que definisse como é feita a medição do valor R. E aí, marcas diferentes faziam em laboratórios diferentes, com metodologias ligeiramente diferentes, o que dava um resultado diferente. Então, na prática, a gente tinha uma comparação de banana com abacaxi, né? Então, todos frutas, mas frutas diferentes. E o que acontece é que agora, a partir de 2020, vai existir uma padronização dessa metodologia para a medição do valor R, ou seja, da resistência térmica dos isolantes térmicos. Então foi criada em 2018 uma norma americana da ASTM, é a American Society for Testing and Materials. Essa norma é a norma F3340, é a norma que vai definir de fato como deve ser feita a medição. E aí foi feito uma espécie de um combinado, vamos dizer assim, entre as marcas principais da indústria outdoor, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, para que todos os testes fossem feitos utilizando essa norma. Então, dessa forma, a partir de 2020, a gente vai poder ter uma comparação exata entre os valores R ou entre os isolantes térmicos de marcas diferentes. Porque mesmo que os testes sejam feitos em laboratórios diferentes, agora vai existir um padrão, ou seja, uma norma que define como esse teste vai ser feito. Inclusive, a partir de 2020, os isolantes da C2 Summit vão sofrer algumas variações. Eventualmente, alguns vão subir o valor R, outros vão ter o mesmo valor R. Por quê? Porque a medição que a C2 Summit utilizava, ou o laboratório que a C2 Summit utilizava, não utilizava essa norma, usava uma norma diferente ou um método diferente e, consequentemente, os resultados eram diferentes. Mas a boa notícia é que, na realidade, a grande maioria dos isolantes da C2 Summit são mais isolantes do que eram definidos na embalagem. Então, a gente vai ver, sim, uma diferença para cima na maior parte dos isolantes da C2 Summit. Bom, então essa foi a primeira resposta. E a segunda é em relação ao uso por uma mulher. O que acontece? Da mesma forma que o saco de dormir a gente tem na norma europeia, a EN 13537, que agora também tem uma ISO, né, uma norma internacional que é a 23537, da mesma forma que você tem a faixa de temperatura para o homem e para a mulher, né, a temperatura de conforto é o conforto para a mulher e a temperatura limite é o conforto para o homem, a gente tem que entender que o isolante térmico ele faz parte do sistema de dormir. Então você não pode ter um isolante térmico qualquer com valor R baixo e vai para uma temperatura muito baixa,
porque aí não vai ser compatível com o seu saco de dormir. Por quê? Porque você precisa ter o sistema todo funcionando da forma adequada. E quando a gente fala em homem e mulher, a gente está falando de metabolismos diferentes, geração de calor diferente. Então, na prática, sim, os isolantes térmicos de uma mulher para uma mesma situação deveriam ter um valor R um pouco mais altos do que o para os homens. Da mesma forma que um saco de dormir. Não sei quem já assistiu minhas palestras, mas eu sempre dou o exemplo nas palestras específicas sobre sacos de dormir, que eu uso um Astro Pro 400 e a minha esposa, numa mesma situação, usa o Astro Pro 600. Isso porque a faixa de temperatura de conforto do Astro Pro 600 é menos 5 graus, enquanto que a temperatura limite do Astro Pro 400 é menos 4 graus, ou seja, eles são compatíveis em termos de faixa de temperatura. O que não vai acontecer se você a mesma pessoa, se o casal utilizar o mesmo saco de dormir. Porque a gente está falando de uma faixa de temperatura de mais 2, no caso da temperatura de conforto do Astro Pro 400, contra menos 4 da temperatura limite do mesmo saco de dormir. Então, voltando aos isolantes térmicos, de fato, a faixa de temperatura deles, ou na verdade o valor R deles, deve ser diferente para homem e para mulher. Tanto é que a Cinto Summit lançou, a partir de 2019, toda uma linha feminina. No Brasil só está disponível a linha feminina dos isolantes Etherlite XT. Mas a diferença desse valor R não chega a ser de 1. Né? Então você vai ter uma pequena variação, um pouco maior o valor R dos isolantes femininos, mas não chega a 1 grau de diferença. Ou 1 grau não, na verdade a um ponto de diferença. Né? Então, na prática não existe uma definição de quanto a mais deve ser, ele vai ser um pouco maior, sim. Bom, Eduardo, espero que tenha conseguido responder a sua dúvida. E se você também tem uma dúvida, manda um e-mail para a gente no info@geartips.com.br ou deixa um comentário aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.